Minha esposa me chamou de marido abusivo porque eu não queria realizar o desejo dela. Isso faz de mim um marido ruim? Mas vamos esclarecer. Minha esposa queria passar uma noite com um homem, com um estranho, e voltar para mim. E porque eu a proibi, agora sou um péssimo marido. Sharon não estava apenas infeliz. Ela estava furiosa, especificamente comigo, seu marido Frank Miller. Como eu sabia que ela estava brava? Era óbvio. Enquanto eu dirigia para a casa de uma festa organizada por um casal que ela conhecia, Anne e Ank van der Leen, ela sentou-se encurvada em seu assento o mais longe possível de mim, enquanto ainda estava dentro do carro com uma carranca que poderia coalhar o leite. O que causou sua raiva? Bem, verdade seja dita, eu tinha dado a ela todos os motivos para ficar chateada. Que idiota eu fui! Eu tinha conseguido arruinar a noite inteira dela. Como? Cometendo um erro simples, mas crucial, eu tinha pegado a chave errada. Veja bem, as festas dos Vanderlinks tinham um certo elemento picante, algo que minha querida esposa de repente decidiu que queria explorar. Infelizmente para ela, eu não tinha interesse algum. Era a primeira vez que íamos a uma de suas reuniões, mas Sharon tinha ouvido falar deles por meio de um conhecido em comum e, de alguma forma, conseguiu um convite para nós. Minha esposa de 10 anos não me informou que a festa que iríamos naquela noite teve uma conclusão nada convencional. Ela não mencionou de antemão que, nessa reunião, todas as esposas deveriam colocar as chaves de suas casas em uma tigela. Depois que as chaves estivessem completamente misturadas, os maridos selecionariam cegamente uma chave da tigela e escoltariam o dono daquela chave até a cama da suíte master para uma noite de prazer íntimo e adúltero. Conforme a festa se aproximava do fim e eu de repente percebi o que estava prestes a acontecer, eu estava à beira de perder o controle. Eu nunca tinha ficado tão furioso com Sharon. Eu a agarrei pelo braço e a puxei para a cozinha. Você sabia que essa festa terminaria assim? Ela sorriu para mim. Sim. E você não pensou em me avisar sobre isso antes de virmos? Não, porque eu sabia que você não concordaria em vir a menos que não tivesse outra escolha. Eu absolutamente não concordo, e sempre tenho uma escolha. Vamos embora. Stan, não podemos ir agora. Não seria educado. Você vai me envergonhar. Além do mais, é só por uma noite. Isso trará alguma excitação de volta ao nosso casamento. Eu posso viver sem esse tipo de excitação. Vamos nos desculpar e ir embora. Precisamos de alguma excitação, Stan. Eu preciso de alguma excitação. Só por uma noite, quero me sentir uma mulher, não apenas uma esposa e mãe. É só uma noite, e não vai acontecer de novo. Além disso, eu já coloquei a chave da nossa casa na tigela, então é tarde demais para voltar atrás agora. Eu declarei desafiadoramente, não é tarde demais. Eu vou te mostrar. Agarrando seu braço, eu a levei à força de volta para a sala de estar, onde todos se reuniram em volta de uma tigela cheia de chaves, prontos para escolher seu parceiro para a noite. Sharon resistiu, tentando se soltar até que eu a soltasse. Chegando perto da tigela, falei alto, com licença, mas essa parte da noite não foi revelada a mim, e não estou disposto a compartilhar minha esposa com nenhum de vocês. Vasculhei a tigela até encontrar a chave da casa que ela havia colocado ali, reconhecível pela capa de plástico vermelho. Removendo-a, virei-me para encarar os convidados atordoados da festa. Como eu disse, não fui informado dessas regras de festa antes de minha esposa me trazer aqui. Eu não tolero adultério, e meus votos de casamento são sagrados. Houve murmúrios e olhares hostis, mas eu os ignorei, focando em minha esposa, que parecia furiosa. Sharon, você tem uma escolha. Decida agora. Venha comigo e deixe essa loucura para trás, ou fique e nunca mais volte para casa. Estou indo embora. Toda a atenção se voltou para minha esposa, cujo rosto ficou vermelho brilhante de vergonha. Ela pareceu desafiadora por um momento. Peço desculpas a todos vocês pelo comportamento rude do meu marido. Eu gostaria de ficar, mas obviamente eu deveria ir embora, dadas as circunstâncias. Relutante e furiosa, ela me seguiu até o carro. Você é um idiota egoísta e insuportável, ela gritou para mim.
Como ousa me envergonhar desse jeito na frente dessas pessoas? Nunca mais seremos convidados para ir lá. Envergonhar você, Sharon? E o fato de você ter me envergonhado por não me contar sobre seus planos de me trair com outro homem hoje à noite? Bem, você deveria estar com uma das outras esposas, então nós duas nos beneficiaríamos. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Não quero ter um caso com outra mulher, Sharon. Esse é um assunto muito pessoal que deixo para minha esposa. Estou muito chateado em descobrir que depois de 10 anos de casamento, você quer ficar com outro homem. Seria apenas uma vez, Frank. Entre as centenas de noites que fomos casados e passaremos juntos, esta é apenas uma noite com outra pessoa. Estou pedindo demais depois de ser uma boa esposa pelos últimos 10 anos? Na verdade, Sharon, estou pedindo demais. Estou chocada com o que estou ouvindo, mas obviamente significa muito para você, não é? Sim, Frank, é. Estou esperando por isso há semanas. Esta é a única noite em que não preciso ser esposa e mãe. Quero ter uma aventura, me sentir uma mulher e sim, me trancar em um quarto com outro homem por algumas horas. Você não quer dizer uma única noite de intimidade com alguém que não seja seu marido, com um estranho? Bem, é um pouco evidente, mas sim, essa é uma parte importante disso. Talvez a parte mais importante, sim. Pisei no freio, virei 180 graus no meio da rua e corri de volta para a casa dos Vanderlyn. Sharon gritou quando eu girei. O que você está fazendo, Frank? Se uma noite com outro homem significa tanto para você, Sharon, então vá em frente e faça isso. Parei na frente da casa deles. Parecia que todos os outros carros estavam lá. Parece que você ainda não está muito atrasada para entrar na festa. Então saia e aproveite sua noite com um cara aleatório. Espero que você encontre o que estava querendo há tanto tempo. Frank, isso é só uma aventura, algo novo. Você é perfeito. Mas, eu não posso ir sozinho. Nós dois temos que participar. Cada um de nós deve ir com um novo parceiro para a noite. Eu já te disse, Sharon. Não quero fazer parte disso. Nunca te traí e não vou trair até terminarmos o casamento. O que isso significa? Significa exatamente o que eu disse. É hora de você tomar uma decisão, Sharon. Se decidir fazer isso, então vá embora e fique com seus amigos infiéis. Tenho certeza de que eles incluirão uma linda mulher em seu pequeno plano, mesmo que ela não esteja com o marido. Sharon hesitou, sua mão na maçaneta, sua mente claramente acelerada. Seu tom suavizou quando ela me perguntou, você poderia me pegar amanhã de manhã, não importa onde eu passe a noite? Eu ligo e te aviso onde estou. Significaria muito para mim. Frank respondeu bruscamente, de jeito nenhum. Tenho certeza de que seu novo namorado ficará feliz em te dar uma carona depois de passar a noite com você. Sharon suspirou, Frank, isso parece tão rude vindo de você. Ele não será meu amante, apenas alguém novo por uma noite. Você é o único homem que eu já amei, ou amarei. Frank desafiou sua desconfiança. Você realmente acha que pode me amar e fazer isso? Você só está procurando alguém novo para ter intimidade, certo? Sharon se defendeu. Isso é rude, Frank. Estou tomando anticoncepcional. Não vou engravidar dele. É só uma noite com uma nova pessoa. Vai ser emocionante. Você já imaginou como seria estar com alguém novo? Poderia tornar nosso relacionamento ainda melhor. Aproveite estar perto de alguém novo e experimente sensações diferentes, Sharon. Espero que você entenda a escolha que está fazendo. É só uma noite, Frank. Está tudo bem. Mesmo um momento é demais para mim. Temos a vida toda pela frente. Se você fizer isso, não teremos nada em comum. Por favor, Sharon, estou implorando pela última vez. Não faça isso. Você está exagerando, Frank. Estou firme na minha decisão. Não vou deixar você estragar minha noite. Só quero passar um tempo com outra pessoa e você não pode me impedir. Eu vou fazer isso, e você vai ter que aceitar e seguir em frente, está me ouvindo?
Amanhã de manhã eu serei todo seu novamente e farei você esquecer tudo o que aconteceu. Amanhã de manhã você será parte do passado. Eu não vou mais te desejar depois que você deixar outro homem ter o que eu sempre considerei meu. Agora você está sendo ridícula. Eu pertenço somente a você, e você vai me querer, eu vou garantir isso. Sharon, olhe para mim. Estou falando sério. Se você sair desse carro e voltar para aquela casa, acabou entre nós. Sua única noite vai custar seu marido e sua família. Não, não vai, Frank. Não vou deixar isso acontecer. Somos casados e sempre seremos. Nós fomos feitos um para o outro. Eu te amo e sei o quanto você me ama. Nós vamos superar isso, você vai ver. Eu vou te compensar 1000 vezes. Você está partindo meu coração, Sharon. Não seja tão bebê. Pense nisso como se estivesse me enviando para uma aventura emocionante. É emocionante para você, mas o fim trágico para nós. Mais uma vez você está sendo bobo, Frank. Eu vou mudar sua mente pela manhã e você sabe exatamente como eu vou fazer isso. Você honestamente acha que eu tocaria seu corpo depois que você passou a noite com um estranho? Você vai me tocar, Frank, e muito mais. Eu vou garantir isso. Deus, eu nunca percebi o quão tolo você é, saia. Minhas palavras a deixaram atordoada, mas ela abriu a porta do carro e começou a sair. Vejo você de manhã, Frank. Balancei a cabeça tristemente e suspirei. Não, Sharon, você não verá. Assim que ela empurrou a porta para fechá-la, pisei fundo no acelerador e arranquei, deixando marcas de derrapagem por meio quarteirão enquanto acelerava. Olhando pelo espelho retrovisor enquanto disparava pela rua, a vi parada no meio-fio, parecendo completamente atordoada, boquiaberta. Ela não se moveu quando virei a esquina e ela desapareceu de vista. No meu coração, eu esperava que ela me ligasse imediatamente, admitindo que estava errada e me pedindo para voltar para buscá-la. Mas ela não o fez. Fiquei devastada e chocada. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, turvando minha visão. Minha esposa tinha acabado de concordar em passar a noite com um estranho nos 10 anos de nosso casamento. A julgar pelo comportamento dela, ela pensou que eu perdoaria facilmente sua indiscrição. Talvez ela tenha pensado que eu ficaria bravo por alguns dias, e então ela poderia me levar para o quarto e obter seu perdão. Ela estava profundamente enganada. Meu pai uma vez me disse que se uma mulher está pensando seriamente em intimidade com outro homem, então mentalmente ela já cruzou essa linha. Se ela é casada e está considerando seriamente, então ela já quebrou seus votos. Uma coisa é admirar alguém atraente e ficar surpreso, mas planejar ativamente para que isso aconteça é uma traição. Por mais que doa admitir, Sharon arruinou nosso casamento, e é hora de seguir em frente. A verdadeira tragédia em tudo isso são nossos 3 filhos, Jocelyn, de 9 anos, Rebecca Ann, de 8 anos, e Frank Jr., de 4 anos. Como eu poderia viver sem eles todos os dias? Mas eu não podia deixar as ações de Sharon impunes. As crianças estavam com minha mãe no fim de semana, me dando tempo para contemplar meus próximos passos. Dirigi sem rumo por 30 minutos, esperando que Sharon me ligasse para buscá-la, mas logo ficou claro que ela havia tomado sua decisão. Por fim, estabeleci um plano provisório e fui para casa. Assim que entrei na garagem, meu telefone tocou. Desejei que fosse Sharon pedindo carona, mas o identificador de chamadas revelou que não era ela. Eu respondi mesmo assim. Ao fundo eu podia ouvir música e risadas de uma festa, e um homem falou. Frank, velho amigo, é Rick Wilson da festa que você faltou. Sua adorável esposa me passou seu número. Parece que ela espera que eu possa lhe dar um pouco de juízo. Ela está bem animada hoje à noite, falando sobre o que está por vir, e você é um cara de sorte. Todos aqui esperam sacar a chave dela. Ela continua dizendo que alguém está lá para uma noite inesquecível. Ela quer que você faça parte disso também. As coisas estão esquentando. Todo mundo está ansioso para descobrir quem vai para casa com quem. Você ainda tem tempo de se juntar a nós e escolher uma chave. Tem umas mulheres gostosas aqui prontas para te dar um tempo selvagem. Vai pro inferno, Rick Wilson,
seu bastardo manipulador, e todo mundo na sua maldita festa, incluindo minha esposa infiel. Espero que todos vocês apodreçam. Eu o interrompi e entrei. Em menos de 20 minutos, arrumei 2 malas com roupas suficientes para 1 ou 2 semanas. Peguei meu laptop e kit de barbear, coloquei tudo no carro. Depois de vasculhar algumas gavetas, encontrei nossa certidão de casamento, rasguei-a em pedaços, em seguida, esmaguei minha aliança de casamento com um martelo até que ela ficasse achatada. Uma vez feito isso, deixei os pedaços e a aliança no travesseiro de Sharon, tranquei a porta atrás de mim e fui embora à noite adentro. Planejei encontrar um motel a alguns quilômetros da cidade, mas primeiro passei pelos Vanderlinks novamente. Vários carros já tinham partido da festa, e algumas pessoas permaneciam do lado de fora, conversando enquanto se juntavam para a noite. Sharon não estava entre eles, então presumi que ela já tinha ido embora com seu novo amante, ou tinha conseguido se juntar ao próprio Sr. Vanderlyn. O motel em que acabei parando ficava na cidade vizinha. Não parecia grande coisa, mas tinha estacionamento nos fundos, o que ajudaria a manter meu carro fora de vista caso alguém decidisse procurá-lo. Depois de garantir o carro, comprei um pacote de 6 cervejas Newcastle na loja de conveniência ao lado e decidi assistir um pouco de televisão. As 2 primeiras cervejas me relaxaram e, quando abri a terceira, meu telefone tocou. Era Sharon, mas eu tinha certeza de que ela não estava me ligando para ir buscá-la, então deixei cair na caixa postal. Frank, você está realmente chateado com isso. Rick Wilson me contou o que você disse a ele. Eu já te disse que é só por uma noite. Eu só passo um tempo com um cara novo algumas vezes, isso não significa que eu seja promíscua. Eu prometo que definitivamente vou te retribuir quando eu voltar amanhã, mesmo que eu me sinta um pouco desconfortável. A propósito, já que você tirou a chave da nossa casa da sexta, eu ganhei uma nova. O cara que a tem agora se chama Glenn. Ele é casado. Ele tem filhos como nós. Já que você está na nossa casa, eu vim com ele. A esposa e o namorado dele também vão ficar aqui durante a noite, mas em outra parte da casa, então não vamos interferir um no outro quando ficar barulhento. Você sabe o quão barulhenta eu posso ficar quando estamos perto. Ela riu. Querida, eu sei que você está chateada, mas eu prometo não fazer nada a ele que eu não tenha feito a você. Eu sugeri a Glenn que ficássemos com as coisas de sempre. Glenn concordou, especialmente porque essa é minha primeira vez com outra pessoa. Amanhã, quando terminarmos, ele vai me dar uma carona para casa. Vou tomar um banho e me limpar para estar limpo e não comer nada quando você chegar. Tenha um bom sono, querida. Vejo você de manhã e estarei pronto para me divertir. Eu te amo, Frank. Eu senti como se estivesse prestes a vomitar. Nunca pensei antes que eu fosse casado com uma mulher tão estúpida e promíscua. Claro, Sharon sempre foi um pouco frívola, mas antes disso, era parte de seu charme cativante. Agora, seu comportamento frívolo estava fora de escala, e custou a ela nosso casamento e possivelmente seu relacionamento com nossos filhos. Eu não consegui imaginar levá-la de volta depois que ela me traiu e jogou isso na minha cara. Tenho certeza de que todos na festa riram muito de mim. Fiquei furioso, ofendido e profundamente humilhado, e minha esposa não se importou nem um pouco. Eu sabia que deveria ter ignorado a ligação dela, mas não consegui me conter. Disquei o número dela, e ela atendeu no terceiro toque. Oi, querida. Glenn e eu acabamos de ir para a cama e ficamos aconchegados, então não posso falar por muito tempo. Cale a boca, Sharon. Esta pode ser a última vez que você ouve falar de mim. Você não tem ideia do que acabou de fazer, mas vai descobrir em breve. Divirta-se conversando com Glenn, porque as consequências serão maiores do que você imagina. Entenda isso, Sharon. Assim que Glenn tocar em você, nosso casamento acabará. Acabou. Nunca pensei que diria isso, mas agora eu te odeio mais do que já te amei. Mal posso esperar para finalmente terminar com você. Meu advogado lhe dará os documentos na semana que vem. E com isso, desliguei o telefone. Depois de 30 segundos, meu telefone tocou novamente. Era ela. Mudei de volta para o correio de voz.
Frank, ela disse com a voz trêmula à beira das lágrimas. Por que você está agindo assim? Como pode me dizer essas coisas? Eu sou sua esposa. Você não pode me dar esta noite? Glenn e eu acabamos de começar e você está estragando tudo para mim. Não estou pedindo o divórcio. Estarei em casa de manhã e podemos resolver isso. Eu iria para casa agora, mas prometi a Glenn que passaria a noite com ele. Por favor, tente entender. Preciso fazer isso. Ele tem minha chave e eu prometi a ele que ele poderia ficar comigo esta noite. Ele realmente quer isso agora. Assim, agora mesmo enquanto estamos conversando. Tenho que ir. Glenn está lá. Ele está pronto. Eu te amo, Frank. Eu sempre te amarei. Por favor, não me diga que nosso casamento acabou por causa disso. Não consigo me conter. Ele já está pronto. Por favor, tente entender. E então eu a ouvi sussurrar para ele. Faça isso, Glenn. Esta é a minha noite. Vejo você de manhã, querida. Mais uma vez, não consegui resistir. Liguei de volta para ela e dessa vez o telefone tocou várias vezes antes de cair na caixa postal, obviamente porque Glenn já estava ocupado com minha esposa. Então, deixei uma mensagem. Está claro pela sua última mensagem de voz que Glenn já está com você e você gosta disso. Você passará a noite com ele experimentando novas sensações. Sharon, você partiu meu coração. E eu nunca vou te perdoar. É louvável que você tenha cumprido sua promessa, Glenn, o homem que você acabou de conhecer, mas você não conseguiu manter nossos votos de casamento depois de 10 anos do meu amor e lealdade. Eu não saberei em quem você se tornou. Você não me verá de manhã, talvez nunca mais. Na próxima semana, espere papéis de divórcio com acusações de adultério. Agora que Glenn te satisfaz do jeito que só eu deveria, você é oficialmente uma mulher infiel. De agora em diante, você pode dormir com qualquer homem que quiser, mas saiba disso. Você me perdeu para sempre. E essa é uma promessa que pretendo manter. Sharon não me ligou de volta. Eu sabia que ela estava ocupada mergulhando em seu mundo particular, onde nada existia além dela e do homem com quem estava. Não importava se ela recebeu minha última mensagem. O dano era irreversível. Nosso casamento estava arruinado. Eu nunca poderia perdoá-la pelo completo desrespeito e humilhação ou pelo ridículo que ela fez do nosso relacionamento. Terminei o resto das 6 latas, não querendo passar a noite imaginando minha esposa me traindo. Sharon falou alto durante a intimidade. Provavelmente ela também está falando com seu amante agora. A cerveja me ajudou a dormir, embora as lágrimas ainda estivessem escorrendo pelo meu rosto. Acordei 4 horas depois, e a realidade me atingiu novamente. Minha outrora linda esposa tinha arranjado um amante, e agora eu precisava de um plano para proteger meus filhos, cortá-la da minha vida e fazer com que todos na festa se sentissem tão miseráveis quanto eu. Moramos em Biloxi, Mississippi, uma pitoresca comunidade antebellum no Golfo do México. Como o Mississippi considera adultério motivo para divórcio, isso poderia potencialmente me isentar de pagar pensão alimentícia e poderia até melhorar minhas chances de ganhar a custódia dos meus filhos. Eu precisava de um advogado de primeira linha. Depois de tomar banho e trocar de roupa, liguei para minha mãe às 7h30 para informá-la da situação. Ela ficou tão surpresa quanto eu com as ações de Sharon. Meus filhos estavam com ela no fim de semana, e ela me garantiu que não discutiria nada com eles. Prometi buscá-los assim que tivesse um plano em andamento. Eu suspeitava que Sharon provavelmente receberia a custódia, pelo menos temporariamente. Doeu-me admitir, mas até a noite passada ela tinha sido uma mãe dedicada aos nossos filhos e uma esposa leal para mim. Depois de terminar minha ligação com minha mãe, fui direto para o restaurante perto do motel para tomar café da manhã. Mal estacionei e comecei a ir em direção à porta, meu telefone tocou. Era Sharon. Pensei em atender, mas preferi deixar cair na caixa postal. Estranhamente, ela não deixou uma mensagem. Em vez disso, ela ligou de volta imediatamente. Ignorando suas primeiras ligações, ela persistiu até a 5ª tentativa, finalmente deixando uma mensagem em lágrimas. Droga, Frank,
Atenda o maldito telefone. Fale comigo. O que quer dizer com talvez eu nunca mais te veja? E que papo é esse de papéis de divórcio? Você não pode me deixar, Frank, eu não vou permitir. Temos 3 bebês preciosos, que precisam de nós dois. Meu Deus, Frank, por que você destruiu nossa certidão de casamento e quebrou sua aliança? Como pôde fazer isso? Eu te dei aquela aliança no dia do nosso casamento e você jurou usá-la para sempre. É um símbolo do nosso amor eterno. Eu sabia que você ficaria um pouco chateado comigo, mas nunca esperei que reagisse assim. Frank, eu te amo muito, mas eu realmente precisava da noite passada com Glenn. Foi algo especial, ele me fez sentir jovem novamente. Eu já tinha esquecido como era rir e me sentir viva. Mas não importa o quão incrível foi a noite passada, você é o único que eu tenho, Frank. Eu sei como fazer as pazes e curar suas queixas. Por favor, volte para casa, para que eu possa mostrar o quanto eu te amo. Venha para casa e me pegue. Vamos morar juntos. Naquele momento ela começou a chorar e ficou difícil para mim entendê-la. Droga, Frank. Por que você não consegue entender que eu só precisava de uma noite com outra pessoa? Eu precisava me sentir desejada por outro homem. Era incrivelmente bom saber que outra pessoa me achava bonito o suficiente para querer ficar com ele. Você não tem ideia de como isso é inspirador para uma mulher da minha idade. Por favor, Frank, você tem que entender. Era só intimidade. Nada mais. Por favor, Frank, fale comigo. Eu te amo. Você e nossos filhos são tudo para mim. Sua voz ficou mais fraca. Era só intimidade, Frank. Oh meu Deus. Foram só algumas vezes e não significou nada. Foi só isso, Frank. Estávamos quase lá. E ela continuou a soluçar até a mensagem terminar. Eu estava do lado de fora da porta do restaurante completamente atordoado. Ela tinha abrigado esses pensamentos durante todo o nosso casamento apenas para eles virem à tona agora que ela tinha mais de 30 anos? Sharon ainda é incrivelmente linda. 5 pés e 5 polegadas de altura, 130 libras, cabelo castanho escuro na altura dos ombros, olhos azuis claros e uma figura deslumbrante. Então por que ela de repente sentiu a necessidade de ser desejada por outro homem? Eu sempre mostrei a ela meu amor e desejo, regularmente lhe levava flores, a levava para sair semanalmente e comprava algo atraente para ela. Eu a lembro diariamente o quão linda ela é e o quanto eu a amo. Até ontem à noite eu achava que nossa vida na cama era fantástica. O que diabos eu perdi? Perdi completamente o apetite, mas decidi ir ao café mesmo assim. Encontrei uma mesa vazia, pedi ovos mexidos, torradas e café preto. Comi menos da metade do meu café da manhã, mas consegui beber pelo menos 6 xícaras de café. Nunca me senti tão abandonado, tão devastado antes. Ouvi pessoas falando sobre querer ir para outro mundo e agora sei exatamente o que elas queriam dizer. A única coisa que me manteve seguindo em frente foi o pensamento sobre meus filhos. Eu tinha que ficar viva por eles. Eu tive que lidar com essa situação insuportável que Sharon criou e construir um futuro para eles. Esse pensamento por si só me deu força e determinação. Vou perseverar. Eu só precisava descobrir como fazer isso. Sharon me ligou várias vezes naquele dia, mas eu mudei cada ligação para o correio de voz. Ela implorou por compreensão, mas nunca se desculpou por suas ações. Não foi uma admissão de erro, em vez disso, ela insistiu que eu a apoiasse naquela noite. Eles foram íntimos apenas 3 vezes naquela noite e mais uma vez pela manhã. Como eu não pude entender que foi apenas uma noite passageira que é fácil de perdoar e esquecer? Ela admitiu que estava preocupada por não ter desligado o telefone a tempo e eu poderia ter ouvido a conversa deles pela primeira vez bem no momento em que Glenn estava bem perto. Ela esperava que eu não tivesse ouvido muito. Eu tinha que dar crédito a ela. Ela sabia exatamente como me apunhalar no coração e virar a faca. Eu não conseguia acreditar que ela pudesse ser tão imprudente. Há um lado positivo, eu imaginei que agora tinha evidências de áudio suficientes de sua infidelidade para usar contra ela no tribunal.
Eu não tinha certeza se a evidência de áudio sozinha seria suficiente, mas foi convincente e não deixou dúvidas. Decidi encontrar um bom advogado amanhã e reunir todas as informações necessárias. Fui visitar meus filhos na casa da minha mãe. Ela me disse que Sharon já tinha ligado para saber das crianças e perguntou se ela sabia onde eu estava. Mamãe a informou que eu estava profundamente chateada com o que ela tinha feito e não queria vê-la ou falar com ela. Obviamente Sharon começou a chorar, dizendo que eu não entendia nada, e minha mãe disse a ela em resposta que nenhum homem conseguia entender como uma esposa podia ostentar uma noite de intimidade com outro homem na frente do marido. Sharon perguntou se ela deveria vir buscar as crianças, mas minha mãe sugeriu que talvez fosse melhor para ela ficar com elas por mais alguns dias até que as coisas se acalmassem. As crianças ficaram felizes em me ver, mas perguntaram onde estava a mãe delas. Eu disse a elas que ela estava ocupada com um projeto importante e que elas ficariam com a avó um pouco mais. Nós jogamos, jantamos juntos e então eu os abracei e beijei para me despedir antes de voltar para o meu motel. Amanhã seria um dia agitado. Eu tinha uma última coisa para fazer antes de encerrar a noite. Bem, mais como um drive-by. Passei pela minha casa e a visão dela imediatamente trouxe lágrimas aos meus olhos novamente. Lágrimas pelo que eu havia perdido e nunca recuperaria. Fiquei um tanto surpreso por não ver nenhum carro desconhecido estacionado na entrada da garagem. Talvez o veículo de algum cara estivesse na garagem, mas vendo apenas a luz da cozinha acesa lá embaixo, senti-me confiante de que Sharon estava sozinha, pelo menos por esta noite. Então me dei conta de que ainda me importava com ela. Não, eu não a aceitaria de volta depois do que ela fez, mas o pensamento de sua traição me cortou profundamente. Tentei resistir à vontade de parar e espioná-la, mas não consegui resistir. Estacionei a um quarteirão de distância e me aproximei do lado da casa onde eu podia espiar pela janela da cozinha. Lá estava ela, sentada à mesa com uma garrafa vazia de Grey Goose ao lado dela. Seu cabelo estava desgrenhado, manchas de rímel no rosto. Ela usava um hobby, a cabeça apoiada na mesa, me encarando com os olhos fechados. Estava claro que ela estava chorando, cercada pelo que parecia ser uma caixa inteira de lenços de papel. Por um breve momento, senti pena. Mas então a lembrança de suas ações em relação a mim e aos nossos filhos transformou minha pena em raiva fria. Eu queria gritar com ela, mas em vez disso, voltei para o meu carro e fui embora. Estranhamente, senti uma pequena sensação de satisfação. Talvez ela estivesse finalmente começando a compreender a gravidade de suas ações. Se ela buscasse simpatia, ela poderia recorrer ao seu amante, Glenn. Segunda-feira chegou cedo, trazendo uma agenda cheia. Comecei meu dia com café da manhã no restaurante, optando por ovos, torradas e café preto, que consegui terminar pela primeira vez. Depois, liguei para minha mãe e para cada um dos meus filhos, reafirmando meu amor e prometendo vê-los em breve. Em seguida, entrei em contato com o trabalho para informar minha assistente executiva que eu estaria cuidando de assuntos pessoais nos próximos 2 dias. Eu a instruí a entrar em contato se algo urgente surgisse. Percebendo sua preocupação, admiti que algo estava errado, mas adiei os detalhes. Refletindo sobre meu tempo na Ole Miss, onde dividi um apartamento com amigos próximos Douglas para ter terceiro e Maxwell MC Cry durante meu último ano, decidi buscar o conselho deles. Apesar de nossos encontros pouco frequentes, mantivemos nossa amizade ao longo dos anos. Enquanto meu foco era a ciência da computação, Doug seguiu a administração de empresas e Mac se tornou advogado. Liguei para Doug primeiro, combinando de encontrá-lo e Max para tomar uns drinks no lava-bar perto da praia às 5. Eles concordaram, sentindo a gravidade da situação que eu precisava discutir. Cheguei cedo e, pouco depois das 5, Max apareceu. 10 minutos depois, Doug se juntou a nós. Trocamos cumprimentos calorosos e encontramos uma mesa no pátio. Depois de pedir as bebidas, levantamos nossas taças e fizemos um brinde. O que está acontecendo, Frank? Doug perguntou. Seu telefonema parecia sério. Sharon me traiu e fez questão de que eu soubesse. Eu confiei, então comecei a contar tudo a eles. Porra, isso é duro, cara, Doug simpatizou.
Não consigo entender ela fazendo algo assim, Max acrescentou. Eu também não. Ela fez isso sem nenhuma vergonha ou remorso e acha que sou eu que estou exagerando. Você acredita nisso? O que você quer fazer agora? Max perguntou. Eu quero o divórcio. E eu quero ter certeza de que Glenn e aqueles babacas na festa enfrentem as consequências. Mas o mais importante, eu quero tentar obter a custódia dos meus filhos. Isso pode não ser fácil, Max advertiu. A menos que ela tenha sido uma mãe ruim. Se ela está trazendo caras aleatórios para casa e fazendo coisas enquanto as crianças estão lá, então você tem um caso. Caso contrário, se ela for uma boa mãe, ela provavelmente obterá a custódia e você acabará pagando pensão alimentícia. Eu posso aceitar isso, contanto que eu ainda possa vê-los quando eu quiser. Isso parece viável, Max respondeu. Os tribunais geralmente visam que ambos os pais estejam ativamente envolvidos na criação dos filhos, desde que ambos sejam capazes. E quanto às finanças, Doug interrompeu. Sharon fica em casa com as crianças, e pelo que entendi, você ganha um salário substancial de 6 dígitos. Quanto você tem em suas contas bancárias, tanto correntes quanto poupanças? Algum investimento, 401ks, IRAs? Eu tenho todos os itens acima. Quando eu somo tudo, provavelmente há algo em torno de 700 ou 800 mil, talvez um pouco mais. Os tribunais provavelmente dividirão isso bem no meio. Eles darão a Sharon a casa e a custódia. Mas se você puder provar que ela cometeu adultério, e parece que você tem um bom caso, você pode não ter que pagar pensão alimentícia. Você por acaso conhece um advogado de divórcio realmente, quero dizer, realmente bom? Por acaso, uma das sócias da minha empresa é uma das principais advogadas de direito de família do Mississippi. O nome dela é Maddy Simons. Você gostaria que eu marcasse uma reunião para você? Claro, quanto mais cedo, melhor. Enquanto isso, Doug acrescentou, vamos ver o que podemos fazer para proteger alguns dos seus bens. Envie-me todos os detalhes sobre suas finanças e eu começarei a trabalhar nisso. Levantamos nossas taças mais uma vez, tomamos mais alguns drinks e nos despedimos. De repente, me senti melhor do que quando toda essa provação começou. Enquanto dirigia de volta para o meu motel, minha mente correndo com tudo que eu tinha para fazer, meu telefone tocou, e era Sharon. Depois de uma breve hesitação, percebi que não poderia evitá-la para sempre, então parei e atendi. O que você quer, Sharon? Vou direto ao ponto. O que você acha que eu quero, Frank? Quero meu marido de volta para casa, onde ele pertence. Eu podia ouvir a tensão em sua voz. Bem, sua pequena escapada com Glenn torna qualquer reconciliação impossível, eu disse sem rodeios. Ela começou a soluçar. Não diga isso, Frank, não ouse dizer isso. Foi só uma noite depois de 10 anos juntos. Não é motivo para divórcio. Pense de novo. No Mississippi, isso é adultério, respondi. Por que você continua chamando de adultério? Foi só uma noite, uma aventura com alguém novo. Quando uma mulher casada se envolve em intimidade com alguém novo, seja por uma noite ou por um momento, é adultério. Oh Deus, por favor, Frank, você não pode fazer isso comigo. Você fez isso sozinha, Sharon. O que aconteceu com você? Você está tomando substâncias ilegais? Você está tendo um colapso mental? Ou você é simplesmente incrivelmente estúpida? Parece que você estava tão fixada na ideia de estar com outro homem que não deu a mínima para nossos filhos ou o que eu pensava ou o que eu queria. Você simplesmente tinha que fazer isso. Bem, você fez isso. E agora você é responsável pelas consequências. Eu pensei que éramos realmente felizes. Tínhamos uma casa legal, 3 filhos maravilhosos e uma vida de cama maravilhosa. Então você estragou tudo me traindo com um estranho e me cutucando no rosto. Nós sempre fomos felizes, Frank, e ainda somos felizes agora. Só estou imaginando como seria passar uma noite com outro homem em nossa longa vida juntos. Só para conhecer alguém novo sem machucar ninguém. Só isso. Nenhum dano?
Você não parece entender a extensão do dano que causou. Em uma única noite, seu egoísmo destruiu completamente nossa família. Você destruiu nossas vidas em pedaços irreparáveis. Para começar, Sharon, você partiu meu coração, embora esteja claro que você não se importa com isso. Lembra de mim, seu marido? O homem que te amou incondicionalmente desde o momento em que te vi pela primeira vez? O homem que trabalha incansavelmente todos os dias para proporcionar a vida que você e as crianças desejam? Você cuspiu na minha cara e me abandonou para ficar com uma completa estranha. Você deu a ele partes de si mesma que jurou em uma cerimônia há 10 anos que seriam somente minhas. Você fez a promessa diante de Deus, nossas famílias e nossos amigos. Ontem à noite você esfregou isso na minha cara, deixando claro que você faria isso não importa o quanto eu implorasse para você não fazer. Na verdade, você me mandou para o inferno insistindo que faria o que quisesse e que não era da minha conta. Nunca pensei que acabaria assim, Frank. Não sei porquê, mas não achei que estava te machucando. Eu só queria tentar algo novo. Eu te amo. Nunca foi sobre você, era o que eu precisava. E foi isso que causou tudo isso. Você aborreceu seu marido. Toda a sua farsa com Glenn ontem à noite foi sobre você e ele, sem pensar em mim ou em seus filhos. Eu mereço uma noite especial, só para mim. Bem, parabéns, Sua Alteza Real, você atingiu seu objetivo. Mas isso lhe custou seu casamento comigo e provavelmente sua reputação aos olhos de sua família e amigos. Pode chegar um dia em que eu te perdoe. Mas eu nunca vou esquecer. E eu vou garantir que todos saibam sobre o que você fez. Assim como você me chamou de criança grande por estar chateado com sua infidelidade, vou ver como você reage quando todos ouvirem sua confissão de que você deixou Glenn. Oh meu Deus, Frank, por favor, você não pode fazer isso. Meus pais ficarão arrasados se ouvirem isso. É uma pena, Sharon, mas você deveria ter pensado nas consequências antes de agir. Você começou essa confusão sozinha e agora tem que lidar com isso. Você parece pensar que suas ações não são mais sérias do que uma multa por violar as regras de trânsito ou não devolver um livro da biblioteca. Você arruinou um casamento de 10 anos com um homem que a adorava por uma transa de uma noite com um estranho que só se importava com seu próprio prazer. Você gosta, Sharon? Valeu a pena perder sua família por isso? Eu não esperava perder nada, Frank. Você deveria me amar o suficiente para me apoiar e me deixar fazer isso. Nenhum homem são apoiaria o caso de sua esposa só porque ela queria tentar algo novo por uma noite. Não acontece assim, e você deveria saber disso. O que você estava pensando, Sharon? Por que você fez isso? Eu não pensei que você ficaria tão chateada com isso. Sério, Frank, o que há de errado nisso? Fisicamente, não mudou nada. Eu ainda estou aqui, esperando por você. O que aconteceu com Glenn não significa que eu te ame menos. Ouvi falar de casais se reunindo em Vanderlinks e isso fez sentido para mim. Por que um marido ou uma esposa não pode passar uma noite íntima com um estranho, com alguém legal e seguro, aproveitar e experimentar novos sentimentos e sensações? Decidi que queria e precisava me testar com outro homem. Isso não significa que eu te amo menos, Frank. Significa apenas que preciso de uma nova experiência. Então eu retribuirei sua lealdade e nunca mais farei isso. Mas isso significa que você não me respeita. Eu pedi repetidamente, implorei para você não fazer isso. E você apenas sorriu e disse, vejo você de manhã, Frank. Você me excluiu de uma intimidade que compartilhamos por mais de 10 anos. Os votos que pouco significaram para você significam tudo para mim. Nossa união criou 3 lindos filhos que amam nós dois. Éramos uma família, pertencendo exclusivamente um ao outro. Agora você deu voluntariamente a parte de você que era minha para outro homem. E para quê? Para se divertir? Uma transa de uma noite? Você diz que foi só uma noite e que eu preciso aceitar e seguir em frente. Eu digo que foi nada menos que um completo e absoluto abandono de mim, da sua família, do seu voto sagrado de lealdade e fidelidade, e de qualquer respeito que você já teve por mim. Você queria dormir com outro homem e você fez isso.
Parabéns, você conseguiu o que queria. Mas o que você realmente fez, Sharon, foi jogar tudo o que você supostamente valorizava na sarjeta. Parte de mim ainda te ama, mas eu nunca mais farei parte da sua vida. Droga, Frank, por que você é tão teimoso? Por que você não consegue entender que era só algo que eu precisava e seguir em frente? Eu sou seu para sempre. Nada mudou. Tudo mudou, Sharon. Você não é mais exclusivamente minha. Não consigo entender por que você ignorou meus apelos e fez o que fez. Não consigo perdoar ou esquecer. Você me traiu conscientemente e essa ferida ficará comigo pelo resto da minha vida. Contratei um advogado e entrarei com o pedido de divórcio amanhã sob alegação de adultério. Nomearei seu amante Glenn e qualquer outra pessoa que eu puder identificar de sua pequena reunião como parte do processo de divórcio. Imagine só a reação quando seus amigos adúlteros descobrirem que você é responsável por acabar com o pequeno clube deles e potencialmente arruinar suas reputações. Vá para o inferno, Sharon, e leve todos os seus amiguinhos com você. No momento em que entrei no escritório da Skiri de Maddie Simons, senti que tinha encontrado o advogado certo para me ajudar a navegar no caos que minha vida havia se tornado. Ela foi direta e direta. Ela queria saber por que eu estava buscando o divórcio e quais resultados eu esperava alcançar. Eu disse a ela que esperava abrir mão de metade dos meus bens para Sharon e que estava disposto a negociar, oferecendo a ela nossa casa em troca de um acordo menor em dinheiro. Também reconheci que mesmo com o pedido de adultério, provavelmente não obteria a custódia total dos meus filhos, mas queria acesso ilimitado a eles e não queria pagar pensão alimentícia a ela. Reproduzi todas as evidências de áudio que tinha da infidelidade de Sharon, onde ela repetidamente admitiu ter passado a noite com Glenn. A senhora Simons balançou a cabeça em descrença, achando difícil acreditar que minha esposa fosse tão ingênua a ponto de não entender por que eu estava chateado com seu caso. E ainda mais que ela admitiria isso de bom grado em uma mensagem de voz que poderia ser usada contra ela no tribunal. Provavelmente precisaremos de um especialista em reconhecimento de voz para verificar se é a voz da sua esposa, ela me disse, mas, a menos que tenhamos um juiz realmente ruim, as gravações devem ser admissíveis no tribunal. Passamos a hora restante discutindo meus objetivos em relação a esse cara Glenn e os outros na festa de troca de esposas. Ela duvidava que pudéssemos obter qualquer compensação financeira deles, mas acreditava que poderíamos expor suas atividades e envergonhá-los publicamente, causando-lhes sofrimento significativo. Eu disse a ela que isso seria mais do que satisfatório para mim. Dei a ela um adiantamento e pedi que ela servisse Sharon o mais rápido possível. Ela me garantiu que não demoraria muito e prometeu me informar antes que acontecesse. Na terça-feira à tarde, peguei meus filhos com minha mãe e os levei de volta para Susan em casa. Quando ela abriu a porta, ela deu grandes abraços e beijos nos três. Então ela estendeu a mão para mim, mas eu recuei, fazendo-a chorar e implorar para que eu ficasse. Eu disse a ela que não podia, mas achei que seria bom para as crianças estarem de volta em casa com ela e que eu as pegaria na sexta-feira para passar o fim de semana comigo. Sharon parecia estar lutando e eu senti por ela, mas ela tinha causado isso a si mesma. Seu momento difícil não era pior do que o que eu estava suportando por causa de suas ações. Na quarta-feira, voltei ao trabalho. Eu sabia que não podia negligenciar minhas responsabilidades. Eu precisava do meu emprego agora mais do que nunca, não apenas pela renda, mas também pela distração mental. Senti que se continuasse a me debruçar sobre a dor e a autopiedade causadas pela traição de Sharon, eu poderia perder minha sanidade, algo que eu não poderia pagar pelo bem do meu filho. Na quinta-feira, encontrei Doug e Max novamente, desta vez para jantar no Alf Shell Esterhouse, onde eu tinha um grande carinho por suas ostras descascadas à mão grelhadas na brasa e seus martinis sujos. Durante o jantar e as bebidas, atualizei-os sobre meus filhos e o divórcio. Doug tinha pesquisado maneiras de proteger parte do meu dinheiro e eu dei sinal verde para ele. Não era muito, mas ajudaria a longo prazo. Juntos, elaboramos um plano relativamente simples para causar problemas para o Wife Swap Club sem arriscar problemas legais. Max tinha um bom amigo que era repórter do Biloxi Sun Herald.
Max estava confiante de que se eu lhe desse a localização da casa dos Vanderlinks e os horários aproximados em que o grupo Wife Swapping se reunia, seu amigo poderia descobrir os nomes de pelo menos alguns dos participantes. Ele poderia então escrever um editorial sugerindo que o Wife Swapping era mais prevalente em Biloxi do que as pessoas imaginavam. Ao capturar algumas fotos de casais chegando e saindo dessas reuniões e sutilmente insinuando que certos empresários podem estar envolvidos sem nomeá-los diretamente, controvérsia suficiente poderia ser despertada pela comunidade religiosa para perturbar seriamente o grupo. Compartilhei as poucas informações que tinha com Max e ele prometeu começar a trabalhar nisso. Com esse pouco de incentivo, apertamos as mãos e nos separamos até a próxima vez. No fim de semana, me diverti muito com meus filhos. Fomos às compras para comprar roupas novas, assistimos a um filme da Disney no Grande 18 em D'Iberville e passamos um dia inteiro na praia nadando e jogando frisbee. Meus filhos significam tudo para mim e prometi a mim mesma que nunca os abandonaria. Na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação de Max. Seu amigo no Sun Herald gostou da ideia da história e estava descobrindo como capturar fotos dos casais entrando em Vanderlinks e saindo com novos parceiros. Seus rostos ficariam borrados, mas em uma cidade pequena como essa, as pessoas provavelmente juntariam as peças em breve. Se tudo desse certo, poderia acabar virando uma história de primeira página mais tarde na semana. Eu fiquei com os dedos cruzados. Sharon continuou ligando, implorando para que eu voltasse para casa. Ela prometeu que faria o que fosse preciso para me fazer esquecer o que ela tinha feito. Mas ela nunca se desculpou nem admitiu seu erro. Na quarta-feira, recebi uma série de atualizações que me afetaram significativamente. Primeiro, meu advogado me informou que Sharon receberia os papéis do divórcio em nossa casa na sexta-feira de manhã. Segundo, Doug revelou uma estratégia para proteger uma parte das minhas finanças transferindo-as para os nomes dos meus filhos. Por fim, Max ligou para relatar que seu amigo jornalista havia descoberto planos para uma reunião de trocadores de esposas no Vanderlinks na sexta-feira à noite. Max pretendia vigiar a cena de uma van sem identificação do outro lado da rua, planejando capturar fotos e entrevistar os participantes para um próximo artigo de jornal. Sexta-feira chegou com expectativa. Como esperado, Sharon ligou logo após ser servida. Não foi nenhuma surpresa. Meu advogado confirmou a entrega às 2 horas e 30 momentos depois, o número de Sharon apareceu no meu telefone. Eu ri para mim mesmo, imaginando o que ela poderia querer dessa vez. Inicialmente, pensei em deixar cair na caixa postal, mas mudei de ideia. Oi, Sharon, como vai? O que você fez, Frank? O tom dela estava longe de ser amigável. Pedi o divórcio como prometi a você. E eu te disse que não haveria divórcio, e você está dizendo que isso é adultério? Uma noite com outro homem não conta como adultério, Frank. Discordo, Sharon. De acordo com a lei do Mississippi, adultério inclui exatamente o que você fez naquela noite. Havia lágrimas em sua voz. Por que você é tão cruel, Frank? Eu te amo. Foi só um caso com Glenn. Sinto muito, Sharon, devo ter entendido errado que adultério implica intimidade com alguém que não seja seu cônjuge. Erro meu. Acabou, Sharon, eu avisei, mas você não ouviu. Agora você tem que encarar as consequências, e acho que vai perceber que seus problemas ainda não acabaram. Adeus, Sharon. Tenha uma vida miserável. Desliguei na hora. Meu maior problema é que ainda amo Sharon, e provavelmente sempre amarei. Mas nunca mais poderei confiar nela, e não poderei continuar casado com uma mulher que está me traindo. Eu sabia que deveria ter evitado a casa de Vanderlyn na sexta-feira à noite, mas não resisti em passar por lá uma vez só para ver o que estava acontecendo. Fiquei particularmente curioso se o carro de Sharon estaria lá, embora eu tivesse um forte pressentimento de que ela não iria à festa, pelo menos não dessa vez. Sem surpresa, o carro dela não estava à vista. Passou pela minha cabeça que ela poderia ter ido com outra pessoa, apesar de saber que eles normalmente só aceitavam casais. Eles já tinham feito uma exceção para ela uma vez antes, então quem pode dizer que eles não fariam isso de novo? Eu avistei uma van estacionada em frente à casa, presumindo que o repórter estava vigiando lá dentro.
Eu silenciosamente desejei sorte a ele para pegá-los em flagrante. Não demorou muito para que os resultados surgissem. Na tarde seguinte, o amigo repórter de Max me ligou solicitando algumas informações privilegiadas, que eu forneci de bom grado. Ele mencionou ter tirado mais de 100 fotos e reconhecido mais de uma dúzia de casais estimados da cidade, que estranhamente não pareciam ser o mesmo par que saiu da residência 2 horas depois. Max mostrou a ele uma foto da minha esposa para ajudar na identificação, e ele me garantiu que ela não estava entre aqueles vistos entrando ou saindo da casa de Vanderlyn. Ele pediu que eu relatasse minha experiência da única ocasião em que estive dentro da casa durante uma das festas das chaves. Tentei o meu melhor para descrever como as chaves foram colocadas em uma tigela grande. Embora eu nunca tenha testemunhado o momento em que os homens selecionaram aleatoriamente uma chave e saíram com a mulher a quem ela correspondia, eu obtive uma compreensão clara do que iria ocorrer a partir do relato da minha esposa e ouvindo outros casais discutindo suas experiências de festas passadas. Antes de encerrarmos a ligação, ele perguntou se poderia sugerir que sabia de pelo menos um casamento que havia terminado devido a essas festas, fazendo com que as crianças sofressem com o divórcio dos pais. Eu concordei, desde que nenhum nome fosse mencionado. O artigo foi publicado na edição de domingo do jornal, causando um grande alvoroço. Ele apresentou notícias de primeira página com uma grande foto de casais entrando e saindo, seus rostos borrados, abrangendo 4 páginas adicionais com inúmeras fotos. Apesar dos esforços para esconder identidades, muitos participantes eram facilmente reconhecíveis por seus carros e roupas distintas. Esses eram membros proeminentes da sociedade de Biloxi, tornando a história e as partes envolvidas o assunto da cidade na segunda-feira. Vários ministros apareceram no rádio e na TV para discutir o declínio moral percebido em sua comunidade cristã, enquanto líderes cívicos lamentavam a erosão dos valores tradicionais na Joia do Sul. Processos foram movidos, empresas sofreram perdas e alguns casais acabaram no tribunal de divórcio. Pessoalmente, achei tudo isso divertido, uma punição adequada pelo sofrimento que suportei após a perda da minha esposa e o rompimento da família. Mesmo que alguns percebessem que eu tinha sido traído, eu era indiferente. Eu tinha conseguido minha vingança, e isso era tudo o que importava para mim. Sharon passou meses tentando se reconciliar comigo, mas eu não conseguia voltar para ela. Nosso divórcio foi finalizado e agora tenho a guarda compartilhada dos nossos filhos. Durante os meses em que os tenho, Sharon os leva nos fins de semana, e vice-versa, quando estão com ela. Não é o ideal, mas estamos fazendo funcionar. Aliás, como Sharon não contestou nada no divórcio, decidi não compartilhar as gravações dela confessando sua infidelidade com sua família ou amigos. Em relação aos casais envolvidos nas festas-chave, muitos deles acabaram se divorciando e se mudaram. Alguns podem dizer que foram expulsos da cidade. Quanto a Sharon e eu, ela começou a namorar novamente. Não tenho certeza se ela entende completamente por que suas ações foram inaceitáveis para mim, mas isso é preocupação dela agora. Desejo tudo de bom ao futuro marido dela. Já namorei várias mulheres legais, mas ainda não encontrei aquela com quem quero passar a vida. Algumas sugeriram morar comigo, mas ainda sou cautelosa em dar esse tipo de acesso a alguém.